Quero convidar você a abrir a Bíblia em Romanos, capítulo de número 8. Nós vamos ler o verso de número 28. Nossa reflexão se baseia no capítulo 8 como um todo, mas começamos com o versículo de número 28, Romanos, capítulo 8, versículo 28. Diz assim o apóstolo Paulo: sabemos que Deus faz com que todas as coisas, ou Deus age em todas as coisas, Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela Tua igreja, pela Tua presença aqui, por meio do Teu Espírito, e pedimos agora que esse mesmo Espírito fale conosco, ministre a cada coração e nos abençoe com a palavra que o Senhor enviou, que ela produza o fruto pelo qual foi enviada. Salvação, edificação, instrução e o nosso bem. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Começo fazendo uma pergunta a você. Está tudo bem com você? Está tudo bem? Tem gente que ouve essa pergunta e responde assim: olha, pastor, considerando que Deus age em todas as coisas para o bem, então está tudo bem. Mas, às vezes, esta resposta esconde um tipo de cinismo. Outra pessoa, como um amigo meu, responderia assim ao ouvir: está tudo bem? Esse meu amigo responde assim: olha, tudo é muita coisa. Tudo é muita coisa. E outros ainda poderiam dizer assim: pastor, como eu posso dizer que está tudo bem, se eu olho para a minha vida e vejo coisas que não estão nada bem? Não é que não estão bem, são coisas que não estão nada bem. Bom, eu queria dizer para você que se você olha para a vida, nesse mundo, e você chega à conclusão que nem tudo está bem, que, aliás, algumas coisas não estão nada bem, eu diria a você que você tem, assim, uma visão muito próxima da realidade, do que de fato é. Porque se tem uma coisa que esse texto do apóstolo Paulo vai nos dizer, é que não tem nada e ninguém que possa dizer que esteja tudo bem. Nada e ninguém está bem por inteiro. Todo o mundo sofre e tem a sua porção de sofrimento nessa vida, por causa dos efeitos da queda. E quando eu digo todo mundo, não me refiro apenas a todas as pessoas, mas inclusive a toda a criação de Deus. Porque o apóstolo Paulo vai dizer assim, no versículo de número 22, pois sabemos que toda a criação geme. Ele não diz parte da criação. Ele não diz quase toda a criação. Mas ele é enfático, ele diz
sabemos que toda a criação geme. E não só geme, mas agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. Aí alguém com uma visão mais triunfalista vai dizer assim, mas olha, pastor, isso é coisa do passado. Porque agora que nós estamos em Jesus, isso não é mais a nossa realidade. Nós passamos para um outro patamar, nós somos os filhos do rei. Nós comemos do melhor dessa terra, nós temos assim uma alegria constante, uma alegria que não acaba. Se nós formos assim fiéis ao Senhor, nós não vamos dizer que estamos gemendo. Aí o apóstolo Paulo nos diria assim, versículo de número 23. E não somente ela, ou seja, não somente a criação, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo. Nós que temos os primeiros frutos do Espírito, nós que somos de Jesus, nós também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente a nossa adoção. Então, você que fica olhando aí foto em Instagram, você que fica aí olhando foto em Facebook, que fica com inveja das pessoas, besteira. Aquilo lá é um recorte. Aquilo lá é uma edição. Aquilo lá é um frame. E, além do mais, por trás de um sorriso pode esconder um coração abatido. Um sorriso numa foto pode esconder um coração aflito. Um sorriso numa foto, num momento, pode estar escondendo, inclusive, um coração desesperado. Desesperadamente angustiado, mas a pessoa tem que cumprir um papel. Ela vai lá e faz. Ela vai lá e sorri. Ela vai lá e posa para a foto, mas Deus é quem sabe o que está se passando lá naquele coração. Então, irmãos, não tem como ficar tudo bem, não tem. Porque nós experimentamos, mesmo nós que somos de Jesus, nós ainda experimentamos os efeitos da queda. E esses efeitos ainda têm a sua influência em nós. Por isso que a mensagem do Evangelho não é que está tudo bem, mas a mensagem do Evangelho é que em Cristo Jesus vai ficar tudo bem. Em Cristo Jesus ainda vai ficar tudo bem. Por que que então, nós que estamos em Cristo Jesus, embora não possamos dizer hoje, agora, está tudo bem, tudo excelente, mas nós podemos olhar com esperança para o futuro e continuar caminhando na certeza que não importa como esteja a situação hoje, as coisas em Cristo Jesus hão de ficar bem. Primeiro, irmãos, porque Deus é bom. Porque podemos acreditar num futuro? Porque Deus é bom. Aqui no versículo de número 28, vai expressar essa bondade ativa do Senhor, quando diz assim, sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem, ou Deus age em todas as coisas para o bem,
E não é aquele ditado, há males que vêm para bem, não é isso que está dizendo, mas tem males que Deus não desejou, tem males que Deus nunca pensou, tem males que vêm por causa da maldade do ser humano, a maldade de outros, ou a maldade nossa, mas Deus, na sua bondade e misericórdia, age naquilo, para que aquilo produza um bem. E por que Deus faz isso? Por que Deus age em todas as coisas para o bem? Porque Ele é bom, a sua natureza é bondade, e Ele não pode fazer outra coisa por nós e para nós, senão o bem. Deus, o nosso Deus, Ele não sabe fazer outra coisa senão o bem. Por quê? Porque nele não há mal algum. Ele não pode ser tentado pelo mal. Não é que Ele é muito bom, Ele é completamente bom. Tudo que Ele faz, ainda que a gente não entenda, é bom. E vai produzir no seu tempo o seu bem. É por isso que um pregador americano vai falar uma coisa que é verdade. Um dos nossos maiores problemas é que Deus é bom. E nós não. Então, a sua bondade contrasta com e realça a nossa maldade. Deus só nos faz o bem. E a gente ainda reclama. Deus só nos faz o bem. E a gente ainda murmura. Deus só nos faz o bem a vida inteira. Se você olhar assim para trás, fazer um retrospecto, você vai ver que Deus o tempo todo te fazendo bem. Mesmo em situações que você não entendeu, hoje você olha, você dá testemunho. Mas mesmo assim, com todo esse histórico de bondade recebida, você desconfia. Você desconfia se Deus realmente sabe o que está fazendo. Você quer dar palpites para Deus. Você, muitas vezes, é tentado a se revoltar. É tentado a se rebelar e seguir o seu próprio caminho. É tentado a discutir com Deus. Às vezes, eu e você somos como aquela bebezinha no dia de frio, em que a mãe vai colocar uma blusa, porque está frio, ela precisa ser aquecida. Mas a bebezinha começa a espernear, começa a chutar, começa a espernear, gritar. E a mãe lá, tentando colocar a roupinha. Mas depois que a mãe termina, coloca no colo, a bebezinha vai ficando quietinha e dorme quentinha no braço da mamãe. Em paz, protegida, aquecida, bem cuidada, amada. Quem aqui se identifica com essa bebezinha? Por isso que o profeta vai dizer lá em Isaías capítulo 30, versículo 15, palavras do Senhor para mim e para você. Voltando e descansando, sereis salvos. No sossego e na confiança estará a vossa força. Então descansa, porque Deus sabe o que está fazendo, e tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom, e só pode ser bom, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Agora, segundo, irmãos, por que podemos olhar para o futuro com esperança? Porque Deus age em todas as coisas para o bem, segundo o seu propósito. Vai dizer o versículo 28 ainda. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam. Mas que bem que é esse? Será que esse bem
É uma nova porta de emprego quando a outra se fecha? Será que esse bem é a realização de um sonho? Será que esse bem que Deus está dizendo que Ele vai trazer é uma conquista? É um galgar a uma posição, um patamar maior, superior? Bom, eu não estou dizendo que Deus não possa fazer tudo isso, que Ele faça na sua vida, para a glória dEle e para a tua alegria, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que esse bem que Deus produz, esse bem que resulta de Deus agir em todas as coisas, é fazer você uma pessoa mais parecida com Jesus. É esse bem que Deus está promovendo, agindo em todas as coisas que estão acontecendo na sua vida. O propósito é fazer com que você saia dessas coisas melhor, mais parecido com Jesus. Propósito maior que Deus tem na minha vida e na sua vida é fazer de nós pessoas mais parecidas com Jesus. É o que ele vai dizer aqui, olha. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Que propósito? Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Nos fazer a imagem do seu Filho. Então, irmão, ser salvo por completo, não é só depois da morte deixarmos de ir para o inferno, mas ser salvos por completo é sermos feitos à imagem do Senhor Jesus. É nos tornar como Cristo. Até porque se Deus nos levasse para o céu do jeito que a gente está hoje, sem trabalhar em nós, sem formar em nós a imagem de Jesus, nós íamos fazer do céu um lugar exatamente como a terra. No céu ia ter competição, no céu ia ter inveja, no céu ia ter gente correndo atrás dos seus próprios interesses e não se importando com ninguém. Ia ter gente dizendo, você é problema seu, o que me importa é a minha felicidade, a minha realização pessoal. Todas essas coisas que fazem da nossa vida um inferno antes da morte. Então, por que Deus quer nos tornar a imagem de Jesus? Porque Ele quer nos libertar de todas essas coisas que nos traz sofrer. Então, antes dele querer trabalhar fora de nós, Ele quer trabalhar em nós. Antes dele querer mudar o que está do lado de fora, Ele quer mudar o que está do lado de dentro. Até porque a nossa vida geralmente muda quando a gente muda. Quando a gente muda. Então, uma oração madura para a gente fazer, ao invés da gente ficar pedindo, Senhor, muda isso, muda aquilo. Muda o meu irmão da igreja. Senhor, me muda. Me muda. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E tudo se fez novo. Até a forma como a gente vê a vida. E talvez quando Deus mudar, você talvez olhe e perceba que
as coisas do lado de fora nem tem que mudar tanto assim. Nem tem que mudar tanto assim. Igual aquela história da lagarta que eu já contei aqui, que ela vivia rastejando. Até o dia que ela entrou num casulo e virou uma borboleta e nunca mais rastejou. Não porque o jardim mudou, mas porque ela mudou. Então, às vezes, a gente pode mudar a nossa oração. Senhor, me ajuda a aceitar a minha sorte. Senhor, me ajuda a ter alegria naquilo que o Senhor me deu para fazer. Senhor, me ajuda a ser grato, porque o Senhor tem me dado tantos bens e ainda tem me dado capacidade de desfrutá-los. A Bíblia vai dizer assim, que aceitar a própria sorte, ter alegria no trabalho e ser capaz de desfrutar dos bens recebidos é uma dádiva do Senhor. Peça essa dádiva. Peça essa dádiva, porque vai te fazer muito bem. Muito bem. Vai ser salvação. E vai evitar muito problema, muita dor de cabeça, muito sofrimento desnecessário para o seu viver. Por que nós podemos olhar com esperança para o futuro, ainda que a gente olhe hoje e diga assim, não, está tudo bem? Porque Deus, na sua misericórdia, nos dá uma porção diária de bem. O pão nosso de cada dia. É verdade que a gente, por causa da queda, a gente ainda sofre, a gente ainda tem a nossa porção diária de sofrimento, é verdade. Não tem esse ditado que a gente tem que matar um leão por dia? Todo dia tem luta, todo dia tem a sua dificuldade. Como Jesus disse, todo dia tem o seu mal. Todo dia tem o seu mal. Agora, também é verdade que por causa da bondade de Deus, das suas misericórdias que se renovam a cada manhã, todo dia também tem bondade do Senhor derramada sobre a nossa vida. Todos os dias, Deus faz descer e cair sobre nós o seu maná, que nos sustenta, que nos abençoa, que nos dá forças para caminhar mais um dia no deserto. Todos os dias, Deus derrama sobre nós a sua bondade. O apóstolo vai dizer assim, no versículo de número 32, olha o que ele nos pergunta, ora, aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? E que coisas são essas? Não necessariamente aquelas que a gente chamaria hoje de bem. Porque eu confesso a você, viu, na minha adolescência, eu já pedi cada coisa, que hoje, na minha idade adulta, eu agradeço a Deus por ter dito não. Então, todas essas coisas não são necessariamente aquelas coisas que hoje a gente olha e diz, isso seria o que é bom para mim. Não, é aquilo que Deus sabe ser bom e contribui para o nosso sumo bem e nosso bem eterno. Por que Deus dispensa essa bondade diária? Por que Deus nos dá uma porção de bem todos os dias? Primeiro, para que a nossa vida não seja só tristeza. Não seja tristeza sobre tristeza. O apóstolo Paulo vai dizer uma vez que Deus foi bondoso em ter curado Epafrodito, o seu amigo, para que ele não tivesse tristeza sobre tristeza. Só tristeza. Então a gente tem os nossos momentos de tristeza. Mas Deus
nos dá também momentos de alegria, na sua bondade, para que a nossa vida não seja só tristeza. Quais são as coisas boas que Deus tem derramado todos os dias sobre a sua vida? Para equilibrar a balança. E Deus derrama essa bondade diária para que a gente seja capacitados com esse bem recebido em fazer o bem e depois receber o fruto do bem feito. O Paulo vai dizer assim em Gálatas 6,10, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, eu te dou uma dica, amanhã quando você acordar, faz essa oração. Senhor, qual é a minha porção do dia? Qual é o bem ou os bens que o Senhor deseja que eu faça hoje? E sabe o que vai acontecer? Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar. Esse é o bem que eu quero que você faça hoje. Isso. Nem mais, nem menos. Aí você vai, começa o dia e vai fazer. E aí no final do dia você agradeça pelo bem recebido e pelo bem feito. Bem feito este que será como semente que vai dar o fruto futuro do bem. Então você vai colher bem, recebendo do bem do Senhor e fazendo bem. E por fim, irmãos, a gente pode olhar com esperança para o futuro, porque o maior mal que podia nos acontecer, Jesus já venceu na cruz. Você pode, quando em depressão, dizer que existe mal pior, mas biblicamente falando, não existe mal pior que a morte. A morte na sua extensão, morte física, morte espiritual, morte eterna, é o pior mal que pode nos acontecer, é a derrocata final, é o fim da linha, é a ruína total. E é por isso que Jesus veio, é por isso que Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados, é por causa disso que Jesus ressuscitou, para vencer a morte, e a palavra vai dizer que para nós, os que cremos, nós participamos da sua vitória. O Paulo vai terminar assim, esse texto, dizendo, verso 37, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu sei, irmãos, que aquele livro A Cabana tem a sua crítica, e eu concordo, mas a Bíblia diz para a gente examinar tudo e reter o que é bom. E tem uma cena naquele livro que é muito bonita. O personagem principal, ele tinha perdido uma filha pequena, que foi sequestrada e morta. E aí ele então entra numa crise com Deus, mas em determinado momento Deus permite que ele tenha uma visão do céu. O céu se descortina e ele tem uma visão. O que ele vê? Ele vê a sua filhinha. Ele vê a sua filhinha brincando feliz num jardim lindo, junto com Jesus. Jesus brincando com ela. Eu sei que isso é uma ficção, mas tem uma verdade bíblica, que em Cristo e por causa de Cristo,
as coisas não vão terminar bem, as coisas vão terminar muito bem. Então, quando você olhar assim para a vida hoje e ver o mal prevalecendo na sua vida, ou na vida de alguém que é do Senhor, você pode olhar para esse mal e dizer assim: olha, esse pode ser o começo ou o meio da história, mas não é o final da história. Porque o final da história o Senhor já nos revelou. E Ele revelou que o final da nossa história não termina em ruína, mas termina em glória. Não termina em morte, mas termina em vida. Não termina em lágrimas, mas termina em o Senhor enxugando todas as nossas lágrimas. Então, irmãos, por que podemos ter esperança? Porque Deus é bom. Porque Deus age em todas as coisas, inclusive em nós, para o nosso bem. Porque Deus nos dá uma porção diária de bem. E porque o maior mal que podia nos acontecer, Jesus já o venceu lá na cruz do Calvário. Então o nosso tudo bem se torna profético. Porque aponta para uma realidade futura prometida por Deus, e se foi prometida por Deus, é realidade já realizada. Porque Deus não mente e não pode mentir. Como Ele diz em Jeremias 29:11, e eu oro para que você guarde esse versículo no seu coração. Guarde no seu coração. O Senhor diz assim: pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Que assim seja e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.